No mundo moderno, existe um estilo de estratégia militar conhecido como guerra híbrida. Esse tipo de estratégia ficou popular especialmente porque mescla táticas de guerra convencional com táticas de guerra política e de cyberguerra, se apropriando de outros métodos de influência, como a desinformação, a diplomacia e a pressão popular para obter resultados. No geral, a guerra híbrida tenta combinar esforços em campo de batalha com ações externas para justificar todo o processo da guerra. Ou seja, a ideia é usar elementos políticos, religiosos, a mídia e elementos ideológicos para mobilizar a população a apoiar um conflito ou ficar contra ele. E de forma simplificada, é um pouco disso que a gente está vendo em House of the Dragon. No episódio 6, vimos um pouco mais da Rhaenyra usando sussurros, mentiras e conspirações para mobilizar o povo de Porto Real contra os verdes. Mas será que essa estratégia será suficiente para vencer a Dança dos Dragões? E quais outros pontos importantes a série trouxe nesse último episódio? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso vídeo de review do 6º episódio da 2ª temporada de House of the Dragon. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, para esse vídeo eu vou começar trazendo a minha visão geral sobre o episódio e depois eu vou seguir com as minhas considerações de cada núcleo mais importante da história. E assim, eu acho que para mim esse foi o pior episódio da temporada, sendo bem sincero. Eu sei que muita gente não gostou do episódio 5, dizendo que ele foi muito parado, mas eu realmente não gostei do episódio 6. Ou melhor, não é que eu não gostei dele, simplesmente acho que ele foi o mais abaixo assim da régua nessa 2ª temporada. Como eu falei no meu último vídeo de review, eu não acho que o episódio 5 ou mesmo o episódio 6 foram episódios lentos. Isso porque pra mim é normal que numa série como House of the Dragon ou mesmo em Game of Thrones, a gente tenha alguns episódios que sirvam para preparar o terreno e que, portanto, são episódios um pouco mais cadenciados, um pouco mais lentos de fato, para apresentar a trama e preparar a série sair da fase inicial dela para chegar na parte final, que nesse caso vão ser os últimos 2 episódios da temporada. E para mim, tanto o episódio 5 quanto o episódio 6 serviram para isso, para preparar o terreno para questões importantes que vão levar a gente pro grande finale aí dessa 2ª temporada de House of the Dragon. Porém, o problema é que pra mim, esse episódio 6 trouxe um certo cansaço de alguns arcos da série. Pra mim, alguns núcleos como Daemon em Harrenhal, ou mesmo um pouco da Rhaenyra lá em Pedra do Dragão, já passaram muito do ponto e estão ficando cansativos. Eu acho que a série podia ter sido mais concisa em alguns momentos. Eu acho que, por exemplo, eles podiam ter juntado boa parte dos eventos do episódio 5 com o episódio 6, enxugando mais a temporada e deixando essa meiuca de temporada mais dinâmica. Ainda assim, é claro que esse episódio 6 teve coisas legais e abordou algumas questões importantes para a série. No geral, para mim foi um episódio nota 7. Na verdade, seria um episódio nota 6,5, mas como ninguém falou do sonho do Aegon nesse episódio, ele ganha o nosso bônus de 0,5 e fica nota 7. Mas assim, sendo bem generoso. Então, dado esse panorama geral, vamos aos pontos mais importantes que eu considerei desse episódio. E bom, começando com algo positivo do episódio, eu gosto de ver que, se por um lado a temporada tem ficado travada em alguns núcleos, pelo menos ela tem avançado com a guerra em si. Isso porque mesmo que alguns núcleos da guerra, algumas partes importantes da guerra, como a própria Rhaenyra e as movimentações dela, estejam estagnadas, vamos lembrar que o Westeros é um território bem grande e que várias forças foram mobilizadas para o conflito. E mesmo assim a série tem conseguido mostrar diferentes frentes, dessa guerra que estão sendo mobilizadas e que estão aparecendo, seja nas Terras da Coroa, em Pedra do Dragão, em Porto Real tem consequências, eles estão sempre falando da Campina, a gente viu agora o Ocidente, as Terras Fluviais, o Norte e até o Vale de Arryn tem aparecido, ou seja, a série tem conseguido mostrar várias frentes e várias casas participando direto ou indiretamente da formação do conflito. E particularmente eu acho que ver os Lannisters marchando e chegando no Dente Dourado foi algo muito positivo, mostrando que o lado
dos verdes está conseguindo sim mobilizar suas forças e comprovando algo que o próprio príncipe Jacaerys diz mais tarde, que os verdes são realmente mais poderosos nesse momento da guerra. Eles estão tendo mais sucesso em mobilizar suas peças do tabuleiro. Além disso, mais uma vez o episódio abordou essa questão dos líderes militares quererem marchar com seus exércitos apenas escoltados pelos dragões, o que faz bastante sentido depois da gente ter visto o Pouso das Gralhas, que foi uma batalha que iniciou a hostilidade entre dragões dentro da guerra. E, ao mesmo tempo, a gente vê nesse episódio o Aemond negando isso no conselho, o que também faz sentido, já que precisar de dragões para qualquer exército marchar iria engessar muito a movimentação do conflito e a tornar a guerra muito mais lenta. E a gente está vendo que os verdes, pelo menos, estão indo na contramão disso. Eles querem fazer com que os seus exércitos avancem o mais rápido possível. E isso combina muito com o que a gente viu no livro e tem feito sentido na série também. Então assim, toda essa movimentação ali dos Lannisters, que foi o começo do episódio, eu achei bem interessante. Só não faço a menor ideia do porquê que os Lannisters estavam levando um leão na jaula junto do exército. Não faz sentido nenhum e eu não sei se em qualquer lugar das Crônicas de Gelo e Fogo, em qualquer livro, tem alguma menção de que os Lannisters levavam leões junto com seu exército. Isso parece muito mais uma coisa das cidades livres. Os caras lá têm os costumes de ter animais selvagens nos seus jardins e uns costumes de levar animais selvagens e criaturas exóticas para as batalhas junto com eles, mas os Lannisters fazerem isso é bem estranho. E já que eu mencionei aqui o Aemond, eu comentei nas outras reviews de episódios que para mim o Aemond estava sendo o personagem mais desenrolado da série e que também ele estava assumindo o papel de vilão. E realmente ele continua nessa pegada. Porém, eu admito que agora o Aemond está começando a ficar um personagem meio detestável também, especialmente pela forma como ele descartou a Alicent nesse episódio 6 e como ele tem sido não só agressivo nas suas estratégias, mas rude e arrogante com todo mundo ao redor dele. Se eu gosto do lado dele desenrolado, eu não gosto tanto desse lado dele meio arrogante e querendo ser rei, mesmo sem o Aegon ter partido ainda. Porém, não dá pra negar que as estratégias dele estão certas. Abrir duas frentes de combate contra as terras fluviais é uma estratégia correta e ele vai enviar os Lannisters e o Sir Criston Cole para fazer isso e faz todo sentido. Ainda mais pensando que, além dos Lannisters e além do Sir Criston Cole, os Hightower estão reunindo o exército na Campina, que, uma vez disponível, pode servir como um exército reserva pro Aemond. Então a estratégia dele é muito concisa e muito melhor do que a estratégia dos negros nesse momento. E um detalhe importante desse episódio é que na série é o Aemond quem tem a ideia de convocar a Triarquia para um acordo na tentativa de usar eles para liberar a Goela, que está bloqueada por conta da Casa Velaryon. Vamos lembrar que Porto Real fica numa espécie de baía, a Baía do Água Negra, e a região da Goela é onde fecha essa baía, basicamente, e os Velaryon fizeram um bloqueio naval ali para impedir que Porto Real tivesse fácil acesso ao comércio exterior com as cidades livres, com Essos e até com outras partes de Westeros. Isso está fazendo, por exemplo, com que Porto Real fique com fome, já que eles não conseguem ter fácil acesso à comida e outras rotas estão bloqueadas, especialmente porque o Daemon tem ali o domínio de Harrenhal, então isso está dificultando ali o lado dos verdes. E a Triarquia é uma aliança formada por 3 cidades livres, Lys, Myr e Tyrosh, que fizeram essa aliança para tentar conquistar os Degraus, que é aquele conjunto de ilhas que fica entre Westeros e Essos. E a gente viu tanto Corlys Velaryon quanto o Príncipe Daemon lutando pelo domínio dos Degraus lá no começo da primeira temporada de House of the Dragon. Ou seja, faz sentido que a Triarquia tenha um certo ressentimento contra o Corlys e contra o Daemon e, portanto, contra a Rhaenyra, já que eles já combateram uns contra os outros. E nos livros, essa ideia de usar a Triarquia para lutar contra os Velaryon vem do Sir Otto Hightower, enquanto ele ainda era mão do rei. Porém, aqui na série, eles passaram esse plano para vir do Aemond. Mas, se por um lado o Aemond está roubando uma ideia que era do Otto, por outro lado, o Aemond também pede para o Larys chamar o Sir Otto Hightower a reassumir o seu posto como mão do rei. E eu acho que isso é legal porque, ao mesmo tempo em que o Aemond mandou a Alicent embora, ele acabou ouvindo o conselho dela, dizendo que era necessário ter uma voz moderada e eficiente entre os líderes dos verdes. Então, ele meio que rechaçou a mãe, mas acabou seguindo o conselho dela de certa forma. E vamos combinar, o Sir Otto não
merecia ser mandado embora do jeito que foi pelo Aegon, porque ele tinha muita razão, né, nos conselhos que ele dava pro seu neto, né, o Aegon que não quis ouvir e deu no que deu. Enfim, vale ressaltar também que nesse episódio, nessa cena dos Conselhos dos Verdes, eles mencionam novamente o Dalton Greyjoy, a Lula Gigante Vermelha, e também falaram sobre uma guerra que está acontecendo na Campina, que é parte das consequências da Dança dos Dragões. Isso porque nos livros, o Lord Tyrell é uma criança, e a sua mãe, que é regente, decidiu ficar neutra do conflito. E isso é interessante, porque eu imagino que a Lady Tyrell tenha escolhido ficar neutra porque, por um lado, ela não podia apoiar a Rhaenyra, porque os Hightower eram vassalos dela e uma parte muito importante do Exército Verde e uma parte muito importante da Campina, então provavelmente ela não quis ficar contra um dos seus principais vassalos, e ao mesmo tempo ela não apoiou o Aegon porque ela era regente do filho e talvez alguém pudesse questionar a autoridade dela se ela apoiasse um homem no lugar de uma mulher para governar. Então tem esse dilema interessante que eu acho que a série não vai abordar, mas é por conta disso que os vassalos da Campina estão meio que livres para escolher a sua aliança, e isso tem gerado tretas, porque algumas casas ficaram do lado dos Verdes e dos Hightower, e outras casas estão apoiando a Rhaenyra. Nos livros, pelo que eu lembro, a casa Beesbury e a casa Tarly, por exemplo, apoiam a pretensão da Rhaenyra, o que já gera um conflito inicial ali na região da Campina. Lembrando que a casa Tarly é a casa do Sam lá de Game of Thrones. Enfim, mais uma vez, se por um lado tem algumas coisas que estão travadas e se arrastando em House of the Dragon, por outro lado, eu acho que eles estão conseguindo fazer a guerra fluir, especialmente se você está prestando atenção nas conversas e nos diálogos que estão indicando sim essa movimentação que está acontecendo, não só em Porto Real, não só em Praia do Dragão, não só em Harrenhal, mas por toda a Westeros. E ainda falando dos Verdes, eu acho também que dá pra citar o que a gente viu nesse episódio da Alicent e do rei Aegon. Do lado do Aegon, a gente viu que o rei tá se recuperando e também temos um diálogo do Larys se aproveitando um pouco da animosidade entre o Aegon e o Aemond para se colocar ao lado do rei. Eu achei que foi uma boa estratégia, até porque mostra que o Larys é esse cara que tá sempre em busca de um plano B para se manter no poder a todo custo. Ele apoiou o Aemond a ser regente do reino, porque viu que isso era o melhor para ele e de um modo geral para a conjectura ali do momento que Porto Real tá vivendo, que a corte tá vivendo, mas ao mesmo tempo, no momento que ele viu que o Aemond é muito agressivo, arrogante e que não tá nem aí para ele próprio, o Larys já foi de volta pro lado do Aegon para puxar sardinha. E eu achei especialmente interessante o Larys tentar criar essa conexão com o Aegon a partir da ideia de que agora ambos são pessoas marcadas por uma deficiência e que isso vai fazer com que eles dois sejam sempre subestimados pelas outras pessoas. E esse diálogo do Larys foi uma cena que me lembrou um pouco as falas do Tyrion lá no começo de Game of Thrones e no começo dos livros. O Tyrion, que também era marcado por deficiência e que também via as pessoas subestimando ele, sempre falava sobre isso. Inclusive tem uma frase muito famosa que ele diz, abre aspas, eu tenho um lugar sensível no meu coração para aleijados, bastardos e coisas quebradas, fecha aspas. Então eu gostei da cena, me lembrou Tyrion e eu acho que o Larys vai ser uma ponte para que o Aegon mude as suas atitudes e se torne um cara mais frio para essa fase final da guerra. E já do lado da Alicent, como eu bem disse no vídeo de review do episódio 5, a série quer fazer com que a Alicent se arrependa de todas as formas possíveis por não ter apoiado a Rhaenyra. E o Aemond, tirando ela do conselho, é mais um momento desses para ela se arrepender amargamente. Porém, ao mesmo tempo, diferente do episódio 5, eu gostei muito da Alicent nesse episódio, especialmente da conversa que ela teve com o irmão dela, falando sobre o pai deles, o Sor Otto, e falando sobre o Daeron, que é o filho da Alicent, que até agora não apareceu na série. Inclusive, eu acho que esse foi o diálogo que mais falou sobre o Daeron. E foi muito legal ver a esperança que a Alicent tem, até a satisfação que ela tem em perceber que ela tem um filho que é gentil e dela ter ficado feliz de ter tomado a decisão certa sobre ele ser criado longe da corte em Porto Real. Então, se no começo das minhas reviews eu sempre reclamei que os Verdes não tinham momentos bons em família, eu preciso celebrar cada momento que a série traz sobre isso. Eu achei que essa conversa da Alicent com o Sir Gawain, né, que é o irmão dela, foi muito bem-vinda, porque mostrou esse lado mais sensível da Alicent, essa expectativa que ela tem, até talvez uma frustração que ela tem no fato dos filhos dela terem ficado muito arrogantes, né, e muito dominados por esse jogo de poder político, o que é culpa dela também, e agora ela tá vendo as consequências disso, e ela vê que ela ainda tem um filho que não foi maculado pelo poder, deixou ela muito feliz.
e foi legal esse momento dela. E agora indo pro arco da Rhaenyra e dos negros. Bom, eu acho que esse arco, esse núcleo do episódio teve coisas boas e coisas ruins. Por um lado, o arco da Rhaenyra segue um pouco empacado, com ela ainda presa em Pedra do Dragão, com as pessoas duvidando dela, ela sem saber direito o que deve fazer, ela sofrendo pelos questionamentos, se sentindo impotente, etc, etc. De certa forma, é mais do que a gente já viu várias vezes nessa temporada, mais do mesmo, chovendo molhado. Porém, finalmente a gente teve alguns avanços importantes. Por exemplo, a tentativa das sementes de dragão é uma estratégia ousada e que eu acho que faz sentido para a situação dos negros na guerra. Mesmo sabendo qual será o desfecho disso na história e sabendo que domar um dragão não é uma tarefa fácil e que vai trazer muitas baixas, eu acho que é uma boa estratégia dos negros nesse momento. E de fato, o Sir Stefan Darkling foi um bom exemplo de como é difícil domar um dragão. Tanto nos livros quanto na série, ele é uma baixa importante para Rhaenyra e parte do custo de se tentar domar dragões que estão sem cavaleiros ou de pegar pessoas que não são Targaryen para domar dragões. Mas eu sigo achando que é uma boa estratégia dos negros para tentar equilibrar aí essa balança militar da guerra, já que, como eu disse, no campo de batalha, né, na questão de soldados e exércitos, os negros estão em muita desvantagem, mas eles têm mais dragões, então eles têm que tentar de alguma forma usar isso a favor deles. Então a Rhaenyra, para mim, está certa nisso. Inclusive, eu falei bastante sobre a questão da semeadura, falando um pouco dos livros, no meu último vídeo do canal, e eu também comentei um pouco sobre essa questão dos Targaryen serem exclusivos, ou o sangue valeriano ser exclusivo para domar dragões. Falei um pouco do que o Martin já trouxe sobre isso, do que eu acho sobre isso. O vídeo tá bem interessante, eu vou deixar no card aqui para vocês conferirem depois. Porém, além da semeadura, o que eu mais gostei da Rhaenyra nesse episódio foi ver ela dando um tapa da cara do Lord Celtigar. Finalmente, a rainha Rhaenyra se impondo e mostrando que ela deve ser temida e respeitada. Eu gosto disso, é muito melhor ver a Rhaenyra dando tapa na cara do que ver a Rhaenyra hesitante e covarde que ela estava sendo nos outros episódios. Então eu espero que ela continue assim, destemida, e ver ela indo atrás do Sea Smoke no final do episódio pode ser uma prova de que nos próximos episódios a Rhaenyra vai continuar endurecendo seu discurso e endurecendo as suas atitudes dentro da Dança dos Dragões. Mas claro, eu também preciso falar sobre a estratégia da Rhaenyra e da Mysaria de fazer com que o povo em Porto Real se rebele contra o governo do Aemond, e que isso está funcionando muito bem e tem sido um ponto interessante de acompanhar na série, algo que não é tão trabalhado assim nos livros, pelo menos não nessa parte da guerra. Como eu disse no começo do vídeo, existe esse conceito de guerra híbrida, é um conceito real da nossa história, que fala de usar coisas além do campo de batalha para vencer uma guerra, não só soldados, mísseis e etc. E por mais que o termo guerra híbrida seja um termo moderno, esse conceito de usar elementos extra-campo, por assim dizer, para vencer uma guerra, não é novo, ele é bem antigo. Se a gente olha para a época das Cruzadas, por exemplo, esse foi um conflito que tinha um forte discurso religioso para fazer com que toda a mobilização de exércitos pudesse funcionar e fazer com que as pessoas apoiassem as cruzadas. Havia sim um elemento religioso para mobilizar a população. E isso é bem presente nas Crônicas de Gelo e Fogo. Um exemplo disso nos livros é na Guerra dos Cinco Reis, quando a Cersei começa a usar cartas para difamar a pretensão do Stannis Baratheon, por exemplo. Ou mesmo mais tarde nos livros, lá em Volantis, uma cidade de Essos, onde se espalham informações terríveis sobre a Daenerys para convencer os moradores da cidade a irem contra ela e fazer com que os escravos de Volantis ficassem calados e quietinhos na deles, e impedisse uma rebelião pró-Daenerys. Só que ao mesmo tempo, lá em Volantis, os apoiadores do R'hllor, por exemplo, apoiavam a Daenerys e a defendiam, gerando mais tensão política na cidade. É algo que foi totalmente cortado de Game of Thrones, mas é que a gente vê nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E como eu disse, nessa fase dos livros da Dança dos Dragões, ainda não acontecia tanto essa guerra de discursos e de mobilização do povo para ir contra um lado. Isso vai acontecer mais tarde na Dança dos Dragões, mas é bem interessante de ver como House of the Dragon está usando esses conceitos de uma guerra híbrida.
Aqui na série, a Rhaenyra tá infiltrando seus espiões para disseminar o ódio entre os moradores contra o governo do Aegon, do Aemond. E a estratégia de enviar um pouco de comida quando a cidade está passando fome para mostrar que a Rhaenyra é um outro caminho viável é genial e é uma coisa da série. A forma como a população reage também aos espiões, ao envio de comida, também faz muito sentido e condiz com o que a gente sabe que acontece com pessoas reais nesse tipo de situação. Mesmo que a gente pare para pensar que o povo de Porto Real só tá com fome porque a Rhaenyra bloqueou a goela. Mesmo assim, nesse tipo de situação, o povo não costuma ser tão racional e tão crítico e acaba indo contra as pessoas que estão mais próximos deles. Ou seja, eles estão vendo os verdes como líderes mais próximos e vão ver eles como culpados da situação. Então, enfim, nesse episódio nós temos uma Rhaenyra liderando a semeadura, temos ela finalmente endurecendo o discurso e também temos a Rhaenyra fazendo um bom plano para semear o caos lá em Porto Real. Então, tudo isso é muito bom, embora todo esse processo pudesse ter acontecido um pouco mais cedo na temporada, mas enfim, é o que é, não vou reclamar, vou comemorar o que tá bom. E sim, eu vou comentar da cena do Sea Smoke e da cena da Mysaria, mas eu vou deixar esses momentos mais polêmicos pro final do vídeo. E antes de ir pro final do vídeo, eu preciso comentar um pouco mais sobre o Daemon e Harrenhal, embora mais uma vez seja chover no molhado. Até porque eu falei um pouco sobre isso na review do episódio 4 e a gente já tá no episódio 6 e a situação não mudou muito. Para mim, já deu do Daemon tendo visões e paranoias. E não me entendam errado, as visões que o Daemon tem são bem legais, mas elas estão ficando arrastadas. Claramente, a série não sabia o que fazer com esse personagem e deixou ele fora da trama principal, tendo visões lá em Harrenhal. Até rimou. O ideal era que a série tivesse enxugado um pouco essas visões, fazendo o Daemon ter 2 episódios só em Harrenhal e cortado algumas partes ou juntado algumas visões para fazer tudo ficar um pouco mais dinâmico. Porém, agora no episódio 6, o Daemon ainda está nesse arco dessas visões e essas coisas se repetindo, e geralmente são 2 visões que ele tem por episódio, tá ficando bem arrastado. Pra mim, inclusive, o Daemon podia ter tido só aquela primeira visão com a Rhaenyra, que ela tá costurando a cabeça do bebê e que ficou bem emblemática, e depois as visões com o Viserys, porque isso já teria trazido aí os 2 pontos principais do Daemon, né? A questão dele com a Rhaenyra e a questão dele com o irmão. E talvez aquelas visões intermediárias que ele tem da Laena, né? Servindo a taça de vinho para ele, perguntando como estão as filhas deles, esse tipo de coisa. Podia ter só abordado esses 3 pontos, 1 ou 2 episódios disso e tava ótimo. E até a dinâmica do Daemon com a Alice Rivers tá ficando estranha também, porque é algo que não evoluiu muito até agora e que ao mesmo tempo não deve dar em nada na série. Até porque, dando um leve spoiler pra vocês, a história da Alice Rivers não tá centrada no Daemon dentro da Dança dos Dragões, e sim em outro personagem. Então é difícil entender o que a série tá querendo fazer com essas várias conversas e vários diálogos do Daemon com a Alice Rivers, porque isso não deve ir pra frente, né, dentro da série, e ao mesmo tempo não tá evoluindo dentro dos episódios. Então assim, eles podiam ter enxugado um pouco essas interações e mais uma vez deixado mais dinâmico e menos enrolado. Contudo, eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre a Alice Rivers, trazendo algumas teorias dela dos livros e da série para vocês conferirem. Vou deixar o vídeo no card também. Enfim, pelo menos nesse episódio é dito que o Lord Gruver Tully morreu, indicando que finalmente a gente vai ter um progresso nesse núcleo de Harrenhal e das terras fluviais. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre os pontos polêmicos do episódio. Sobre a cena do beijo da Mysaria com a Rhaenyra e a cena do Sea Smoke perseguindo o Adam. Bom, sobre a cena do beijo, eu achei ela um pouco aleatória, especialmente por conta de como a cena foi construída em si. Eu, particularmente, nunca senti esse romance se formando entre a Mysaria e a Rhaenyra. Eu achei que era só uma questão mais de sororidade mesmo, elas iam se tornar amigas e era uma mulher respeitando a outra. Nunca vi essa coisa dessa tensão sexual acontecendo entre elas. Mas eu também não sou o maior fã de romance nas histórias, então geralmente eu deixo de lado esse tipo de situação. Mas eu achei o beijo estranho, particularmente por conta do diálogo delas. A Mysaria estava falando sobre como ela foi abusada pelo próprio pai e depois tornada prostituta, e aí do nada, beijo na boca e tensão sexual, eu achei meio aleatório mesmo. Mas assim, também não acho que esse romance vá atrapalhar a trama, então por mim é isso, é aleatório.
mas não me incomoda em nada. Já na questão do Sea Smoke perseguindo o Adam, é aquele lance que eu já trouxe aqui no canal. Pensando no lore do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, o dragão perseguir o Adam daquele jeito não faz muito sentido. Mas é como eu já disse, o objetivo da série não é fazer a história mais coerente para o universo como um todo, e sim fazer cenas legais e mastigar a história para o maior público possível. E foi simplesmente isso que eles fizeram. Eu acho que para grande parte do público seria chato ver várias cenas de um monte de gente fazendo fila para tentar subir num dragão. Aí eles quiseram fazer algo mais dinâmico. E pra mim, na série, pareceu que o Sea Smoke percebeu que o Adam era parecido com o Laenor e foi atrás dele. Não é a coisa mais fiel ao lore, mas dá pra entender o conceito. É uma cena que ela é simpática, assim, o Sea Smoke parece um cachorro indo atrás do dono, então faz com que a gente simpatize com ele, simpatize com o Adam, então é um tipo de cena que funciona. Você não vai ver isso acontecendo nos livros, mas para uma série de TV é a famosa adaptação. Isso faz funcionar para a maior parte do público e tá tudo certo. Eu gostei menos, por exemplo, da Ship Stealer estar no vale. O próprio George R. R. Martin fez um post recente no blog dele falando que os dragões não viajam sozinhos. Por isso, não faz sentido a Ship Stealer ter ido pro Vale de Arryn sozinha. Mas ok, eu já sabia que eles iam cortar a Nettles ou a Ortigas da série e que iam colocar o papel dela pra Rhaena. Então ok, eles colocaram o dragão no vale para facilitar a trama. E pra mim o mais importante não é exatamente como o Adam e a Rhaena se tornam cavaleiros de dragão, e sim o que eles vão fazer a partir da semeadura. Como que eles vão usar esses dragões e o poder deles dentro da trama, é isso que eu tô mais ansioso pra ver. A forma como eles conquistaram esses dragões é algo muito mais, como pode dizer, algo muito mais visual da série, né? Tem um peso, a série tem um peso visual de mostrar uma cena legal. É que eu falo que mostrar uma cena legal parece que eu tô desmerecendo, parece que é uma coisa boba. Mas não é, a série tem esse objetivo de fazer uma cena marcante, porque ela é um audiovisual. O livro não tem exatamente essa expectativa, então a gente tem que considerar essas diferenças. Achei que funcionou na série, então tá tudo bem. A Milena tá adorando Sea Smoke. Enquanto não estava queimando o Stefan Darkley, foi simpaticíssimo. Mas enfim, pessoal, esses aí são os pontos que eu quis trazer desse episódio 6. Mais uma vez, é um episódio nota 7. Pra mim foi o episódio menos legal até agora. Eu acho que a série tá um pouco arrastada. E vendo o episódio 5 e o episódio 6, eu achei que eles podiam ter enxugado um pouco alguns elementos da trama, juntado esses dois episódios e deixado tudo mais dinâmico. Mas enfim, nem todos os episódios iam ser bons. Então também pra mim... Quer dizer, todos os episódios podiam ser muito bons, mas enfim, também é algo que pode acontecer. E conforme a série vai se alongando, existe uma tendência maior de que alguns episódios, nem todos os episódios sejam bons, né? Eu ainda acho que no resultado geral, essa temporada tá sendo melhor do que a primeira temporada. Não sei o que vocês acham, deixem nos comentários. Também deixem nos comentários a expectativa que vocês têm para a semeadura e todo o resultado que ela vai ter, porque parece que os últimos 2 episódios vão ser bem focados na semeadura. E também tudo indica que o último episódio vai apresentar pra gente a Batalha da Goela, né? Então, porque eles até, como o Waymond falou sobre usar a triarquia para quebrar o cerco dos Velaryon, tudo indica que a gente vai ter esse conflito aí da triarquia contra a Rhaenyra. Mas é isso, deixe nos comentários o que vocês quiserem comentar, que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.